Nesse vídeo eu vou te contar por que os céticos, as pessoas céticas, são os mais cristãos que existem. Se você é cristão, você não é tão cético assim, você navega bastante ali pelo emocional e tal, você deveria começar a mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de ver, não completamente, mas pelo menos um pouco. Oi, meu nome é Cleito, tenho aqui o propósito de estar equipando os santos para o Maranata, para o dia tão aguardado que é o dia da volta do Senhor, que nós cristãos aguardamos com tanta ansiedade, não é uma boa palavra, com tanto amor para que ela chegue logo. E vamos lá, por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Porque eu quero falar sobre isso, exatamente sobre isso. Certa vez eu estava andando de carro de carona com uns amigos, tava eu, minha esposa e um casal de amigos, e a gente tava conversando sobre dons de espírito, mover do espírito e tal. Então eles compartilharam que eles tinham um pouco de dificuldade em acreditar, essa é a palavra, em acreditar em muitas coisas que aconteciam, primeiramente porque existem sim muitos que agem de forma errada em relação a isso e acaba enganando outras pessoas, usando isso de forma errada, usando os dons de espírito de forma errada, e às vezes maquiando mesmo, não é nada do espírito ali, mas eles ficam ensinando algo, e por haver muitas coisas assim, acaba tirando a crença das pessoas, essa é a verdade. E quando esse casal de amigos meus falaram isso, eu dei uma pensada e respondi a eles o seguinte: cara, mas sabia que os céticos são os cristãos mais firmes na palavra? Eu vou te explicar por quê. O que é cético? O termo cético vem da palavra grega skepsis, que significa exame. Atualmente, dizemos que uma pessoa cética é alguém que não acredita em nada, mas não é bem assim. Um filósofo cético é aquele que coloca suas crenças e as dos outros sob exame, a fim de verificar se elas são realmente dignas de crédito ou não. Ou seja, uma pessoa cética é aquela que pega os fatos e examina os fatos. Ela não fica satisfeita só de ouvir aquilo ali e assumir como verdade. Ela vai examinar os fatos. Então, por que, Cleito, que os céticos são mais cristãos? Porque, como eu disse, eles não se satisfazem somente com o que contam a eles, mas eles querem experimentar aquilo que eles ouvem. Os céticos, via de regra, eles são sim ou não. Ou aquilo existe ou aquilo não existe. Sim ou não, Jesus fala que nós devemos ser sim ou não. E o que passa disso é do maligno. Tá em Mateus 5,37 isso. E na Bíblia a gente tem um exemplo de discípulo cético. Tô falando do Tomé. Tomé é em João 20:24, do 24 a 28. Vamos ler? Nessa altura aqui, Jesus já tinha ressuscitado, tinha aparecido para alguns discípulos. Quando ele apareceu para esses discípulos, o Tomé não estava junto. No versículo 24 de João 20, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, naquele mesmo local, e Tomé com eles. Então Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque os dedos aqui, veja minhas mãos, estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. A verdade é que a minha oração é que se levantem Tomés, que surjam novos Tomés. São pessoas que não se satisfazem em somente ouvir as maravilhas que Deus faz, mas de fato eles querem experimentar das maravilhas de Deus. Tomé não estava satisfeito em somente ouvir aquilo que os discípulos estavam contando, sabe? Os discípulos chegaram, contaram que Jesus tinha se ressuscitado, tinha aparecido para eles e tal, mas Tomé não estava satisfeito com isso. Se a gente ler um versículo antes, 23 ou 22, diz que os discípulos contaram para Tomé que eles viram o Senhor. Eles ficaram satisfeitos em ver o Senhor, mas Tomé disse: eu não quero tão somente ver,
mas eu quero tocar nele, quero ter uma experiência de toque. Os tempos que a gente tem vivido hoje são os tempos de Apocalipse. A gente faz uma leitura da Bíblia em algumas passagens e a gente consegue dar check em promessas já cumpridas, promessas apocalípticas cumpridas e promessas que estão em andamento, promessas que estão prestes a acontecer. Esse tempo pede que o povo que vive nesse tempo seja o povo que queira experimentar, não somente ver, não somente ouvir a experiência do próximo. O tempo que nós vivemos pede uma geração de Tomé, uma geração que é ansiosa por ter experiências com Deus, uma geração que anseia viver experiências com o amado de nossas almas, uma geração que anseia por acordar cedo, acordar antes de todo mundo para ter momento com Ele, uma geração que anseia e dormir depois de todo mundo porque está com Ele, tendo experiências com Ele, uma geração que está assim nas igrejas, nas celebrações, nas grandes celebrações, mas os momentos que ela mais dá crédito, mais tem valor para elas, é o seu momento de secreto, é o seu momento de experiência com o Pai. Nosso Deus é um Deus vivo, que fez, que faz e fará, e está do nosso lado para proporcionar experiências maravilhosas com Ele. Mas Cleito, tem um versículo 29 aí, tem um versículo 29 que Jesus fala assim: porque me viu, você creu? Felizes são os que viram e creram. Cleito, isso tudo que você está falando é uma baboseira, porque Jesus disse isso, anula tudo isso que você disse. Mas irmãos, preste atenção, isso que Jesus disse é um recado para um público. Eu vou te falar quem é esse público. É um recado para quem está se introduzindo ao Evangelho, para os filhos mais novos, para os irmãos mais novos, para os irmãos que acabaram de nascer, para os irmãos que só tomam alimento líquido, assim como Paulo fala. Essa palavra que eu estou trazendo para você, que a minha oração é que você seja um Tomé, é para você que já está comendo um alimento sólido. Deixa o leite, deixa o alimento líquido que você fica satisfeito só em ir aos domingos da igreja, sentar lá no banco, sentar no poltrona, seja onde for, e ouvir o seu pastor pregando. É hora de você não se sentir satisfeito com esse alimento líquido. É hora de você querer mais experiências com ele. Essa palavra é pra você. E é o seguinte, Tomé, cara cético, cara que muita gente fala mal. Talvez você, antes desse vídeo, você sempre ouviu relatos negativos de Tomé e tá ouvindo pela primeira vez algo positivo, alguém falando algo positivo dessa passagem de Tomé. Quero contar para você o relato da morte de Tomé. Esse relato foi tirado do livro Loucos por Jesus, do Lucim Barreto. Depois de duvidar da ressurreição de Jesus, Tomé é cético, né? Tomé teve uma segunda chance de ver e crer no Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele nunca duvidaria do Mestre outra vez. Afinal de contas, quem tem experiência de toque, quem tem experiência de verdade com o Cristo ressurreto, nunca mais duvida. Pode passar por qualquer problema, pode passar por qualquer deserto, mas ele nunca mais duvida. Se você está indo no leite, se você ainda está no alimento líquido, você logo sente fome, você logo acha que está precisando da provisão, você logo vai ficar ansioso, Deus, e agora eu tô com fome, o Senhor não é o Deus que provê e tal. Mas quando você tem experiências de toque, experiências profundas com Ele, experiências que são um alimento sólido para você nunca mais deixa de crer nele. A prova disso é que quando os apóstolos saíram pelo mundo anunciando Jesus, Tomé foi escolhido para seguir para a Índia e para o norte da África como evangelista. Apesar de seu medo de viver entre as tribos bárbaras, Deus fortaleceu e o capacitou a convencer muitos naqueles países. Em 70 anos depois de Cristo, ele foi para Calamina, na Índia, onde as pessoas adoravam o Deus Sol. E pelo poder do Espírito Santo, Tomé destruiu a imagem daquela divindade e pôs um fim naquela idolatria. Os sacerdotes do Deus Sol ficaram furiosos e acusaram Tomé diante do seu rei, que o sentenciou a ser torturado com ferro quente e lançado vivo numa fornalha acesa. E agora você está me ouvindo assim, nossa, o cara que duvidou fez isso tudo. É o cara que teve experiência real com Cristo ressurreto. Depois da tortura com ferros, foi jogado numa fornalha. Todavia, para surpresa de todos, permaneceu vivo e sem qualquer ferimento. Os sacerdotes ficaram tão espantados e irados ao ver Tomé alegre, louvando a Deus em meio às chamas, que atiraram lanças contra ele. Uma delas o transpassou e ele caiu morto ali dentro da fornalha, porém sem nenhum dano causado pelo fogo.
Deixe de ser emocional, deixe de agir pela sua má gestão de emoções. Seja um pouco cético bastante, para você fechar seus olhos agora e falar assim: Deus, eu quero uma experiência pessoal contigo. Tô cansado de ficar só nas minhas experiências domingueiras de igreja. Eu quero uma experiência mais particular contigo. Se inscreva no canal, deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo aí para quem você acha que tá precisando dar um passo a mais na sua vida espiritual, e até a próxima.